Olá amigos, sejam bem-vindos ao vídeo desta semana do canal Atalaiando o Mundo. Quais são os limites humanos? Os avanços tecnológicos que a humanidade tem experimentado ao longo das últimas décadas têm levado muitos a crer que não haverão limites, pois os cientistas têm cada vez mais afirmado que a busca é pela imortalidade. E alguns, pasmem, já pagaram milhões para terem seus corpos preservados quando morrerem, na esperança de, entre aspas, ressuscitarem quando existir a cura para a doença que os acometeu. Porém, se olharmos pela visão bíblica, nossos limites são claros. Gênesis 3,19 nos diz: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Sim, porque a morte é consequência do pecado e a vida eterna é dom gratuito de Deus, através do sacrifício de seu Filho. E esta vida será plena em um corpo glorificado, não em um corpo remendado, com peças de ferro, aço e titânio, misturando o ferro ao barro, como no sonho de Nabucodonosor sobre a estátua que tinha pés de ferro e barro, sonho que foi interpretado por Daniel como descrito em Daniel 2:34 e de 41 a 43, que eu reproduzo. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isto quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também este reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isto significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Nesse vídeo, nós vamos comentar uma matéria do site moyens.net, que fala de uma reportagem a respeito desta tentativa de imortalidade da ciência, através de uma série de processos. Um deles é esta mistura de ferro com o barro. Portanto, após a vinheta, vamos ao vídeo desta semana. Bem, então aqui está a capa do artigo que foi publicado no site pt.moyens.net. E bem pequenininho embaixo aqui está escrito que ele foi publicado há 7 meses atrás. Tá? Para vocês conseguirem ver, está logo abaixo do título. Está pequenininho, 7 meses atrás, ou seja, em 2024 é que foi feita a publicação desse artigo. Que o texto principal é: a corrida pela imortalidade. Até 2030, a ciência pode prolongar a vida humana, diz pesquisador. E daí entramos então no corpo do texto, que diz assim: o fascínio por imortalidade é uma constante na história da humanidade, uma busca incessante que atravessa séculos e culturas. Das mitologias antigas às mais avançadas pesquisas científicas, a ideia de transcender a finitude da vida cativou o imaginário humano. E daí, efetivamente, a gente pode ver isso através de muitas mitologias, né, que existem pelo mundo afora. Isso foi descrito em livros de Heródoto ainda,
E uma das formas em que isso apareceu foi com aquela história da fonte da juventude. Talvez muitos se lembrem dessa história da fonte da juventude, que era uma fonte que, segundo as lendas, ela possuía águas que eram capazes de rejuvenescer quem bebesse dessas águas, né? E daí houveram algumas expedições ao longo da história de exploradores que buscaram por essa fonte da juventude, a juventude eterna, quem bebesse não envelheceria, de acordo com as próprias crenças em relatos que conheciam. Então, lá em 1493, Pedro Mártir de Andiera saiu da Espanha indo para a América, acompanhando Cristóvão Colombo, e ele desembarcou na ilha Hispaniola, que é a atual São Domingos, na República Dominicana, e colonizou aquele território. De acordo com a história geral e natural das Índias, em 1512, Ponce de León organizou uma expedição em busca da fonte da juventude, porque ele tinha sido informado pelos nativos que ela se encontrava ao norte de Cuba, em uma ilha chamada Bimini. Ele não encontrou a fonte, mas daí chegou às costas da Flórida, que na época não se chamava Flórida, hoje é Estados Unidos, e foi o primeiro europeu a chegar naquela região, mas não existe nenhuma menção de que ele tenha encontrado a tal fonte da juventude. Então, isso são histórias que nós vemos pelo mundo afora a respeito disso. E tem um livro que é interessante porque ele fala de alguma maneira sobre essa questão da juventude de uma forma muito indireta, mas a gente percebe o fundo dele, que ele está falando exatamente desta questão da juventude eterna. O livro se chama O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Eu não sei quem ou dentre vocês, quem leu esse livro, mas ele conta a história de um jovem inglês que se chamava Dorian Gray, que ele era uma pessoa muito orgulhosa, ele era visto pelas pessoas que conviviam com ele como um rapaz muito bonito, as mulheres achavam ele lindíssimo, e ele, para preservar esta imagem, ele pede para que façam um quadro dele, ou um artista pede para fazer um quadro dele. E ele retrata esta beleza dele neste quadro, e o que acontece é que ao longo do tempo, o personagem, o Dorian Gray, em carne e osso, ele não envelhecia. Ele manteve, embora já idoso, ele mantinha aquela aparência de jovem. Porém, o quadro dele, que tinha sido pintado por aquele artista famoso, o quadro dele mostrava a idade e a feiura que aparecia dentro do coração dele, porque ele aparentemente era uma pessoa muito bonita, mas internamente ele estava carcomido pelo orgulho, pela raiva, pela cobiça. Então esse quadro nos mostra o nosso problema da imortalidade. Nosso problema não é externo, o nosso problema não é de aparência, porque o problema nosso está internamente. É o caso do quadro do Dorian Gray. Ele aparecia a todos como um rapaz lindo, maravilhoso, que não envelhecia, só que o quadro mostrava como ele era por dentro, né? O quanto aqueles valores que ele cultivava na vida dele no dia a dia, aquilo carcomia ele internamente. Então o quadro mostrava o Dorian Gray real, e o que as pessoas viam era uma mentira, né? Então este texto que a gente está falando aqui, a imortalidade das mitologias antigas, a busca pela imortalidade. O homem quer ficar bonito aparentemente, nosso problema não está no exterior, está no interior. É esse que é a questão. Essa questão de possibilitar a imortalidade não vai mudar a nossa condição. A nossa condição continua sendo a mesma. Nosso problema é interno, está no coração, não está na aparência. E ele continua o texto. Nesse contexto, uma das vozes proeminentes que impulsionaram essa visão futurista é a de Ray Kurzweil.
um renomado futurista e cientista da computação. Esse Ray Kurzweil, ele está vivo ainda, né? Ele já é um senhor de idade, mas ele está vivo. E ele é uma pessoa que tem, inclusive, uma marca de teclados, que se chama Kurzweil. Eu vou até colocar uma foto do teclado. Foi ele que inventou o sintetizador, né? Foi o progenitor aí desse mundaréu de teclados que a gente tem hoje. Tem Yamaha, tem Roland, tem uma série de marcas diferentes, e ele foi o que inventou este equipamento, né, que imita sons já existentes. Então, um teclado que pode imitar som de violino, imita som de voz humana, imita som de órgão de tubos, enfim. Esta invenção, quem primeiramente desenvolveu isso foi Kurzweil, né? Então, nesse contexto, uma das vozes proeminentes, nesse contexto do quê? De estudo sobre a imortalidade humana. Olha só como as coisas se misturam. Uma das vozes proeminentes que impulsionaram essa visão futurista é a de Ray Kurzweil, um renomado futurista e cientista da computação. Sua ousada previsão de que, graças à evolução da inteligência artificial, os seres humanos serão capazes de alcançar a imortalidade, levanta um debate emocionante e controverso sobre os limites da vida humana e o crescente papel da tecnologia neste horizonte. E ele continua: rumo à imortalidade. Kurzweil acredita que a inteligência artificial está avançando a tal ponto que, até o ano de 2030, seremos capazes de implantar sistemas de IA, ou seja, inteligência artificial, em nossos corpos, que terão a capacidade de regenerar partes deles, corpo que normalmente se degeneram com o tempo. Olha o barro misturado com ferro, naquela referência lá da profecia lá de Daniel, que Daniel fez. Obviamente que aquele texto lá não estava falando especificamente disto, tem outros contextos por trás, mas é uma das ligações que nós podemos fazer. A mistura do ferro com o barro é colocar no homem, é colocar no corpo humano partes de outros materiais para substituir ou regenerar parte do nosso corpo, tentando torná-lo imune a doenças ou imortal, digamos assim. Nós vemos aí essa história do Elon Musk, que está fazendo um chip, que ele já está testando em algumas pessoas, coloca no cérebro. Esse chip ele se conecta diretamente à internet, essa é a promessa, né? Se conecta diretamente à internet. Então, de tal forma que quando você está conversando com alguém e está discutindo um assunto XYZ, você só pensa e você vê toda a pesquisa do Google a respeito daquele assunto na tua cabeça. E daí você tem argumentos quase que infinitos, né? Esta mistura do ferro com o barro, tentando tornar o homem um super-homem, um homem que vá além das limitações humanas. Mas daí a pergunta que eu volto a fazer: qual é o nosso limite? Qual é o nosso limite? Porque o nosso limite foi determinado por Deus, lá na criação. E eu não tenho a resposta para isso, mas é simplesmente uma pergunta que me vem à mente. Será que isto é o que Deus havia planejado para nós lá no Éden? Quando ele criou a raça humana lá no Éden? Será que este era a árvore do fruto proibido que o Adão quis experimentar, experimentou efetivamente? E continuamos. Esta visão ousada é baseada de que a inteligência artificial será capaz de reverter o processo de envelhecimento e estender drasticamente a nossa expectativa de vida de forma saudável.
A previsão de Kurzweil é profundamente intrigante e desafia noções convencionais sobre a mortalidade humana. Ele acredita que a inteligência artificial poderia atuar como um mecanismo de reparo biológico, corrigindo os danos que ocorrem em nosso corpo ao longo dos anos devido ao envelhecimento. Essa abordagem não apenas nos permitiria viver mais, mas também viver com uma qualidade de vida excepcionalmente alta. De acordo com a visão de Kurzweil, a inteligência artificial será capaz de monitorar constantemente o estado de nossos corpos, identificando e corrigindo problemas antes que se tornem sérios. Isso incluiria regenerar tecidos, órgãos e até mesmo reverter doenças relacionadas à idade. Daqui eu faço mais um comentário, né? Fala aqui então de que a inteligência artificial poderia corrigir problemas ou regenerar tecidos, órgãos e reverter doenças. Já existe isso, não é uma coisa que talvez aconteça um dia, já existe. Os caras estão produzindo carne sintética. Vocês já devem ter visto reportagem disso na internet, na TV. Eu não sei se na TV aberta passa isso. Como eu não assisto TV aberta, só assisto internet. Mas na internet está cheio de vídeos que mostram a respeito disso. Os caras estão produzindo carne sintética. Porque está essa loucura no mundo. Não pode comer carne porque o animal no campo ele é poluente porque ele forma gases, e daí aqueles gases, essa conversa mole para boi dormir. E eles então estão desenvolvendo uma carne sintética que é feita numa impressora. Tem uma impressora que tem um produto lá que coloca, ao invés de ser tinta para imprimir, é um produto que passa lá por uma impressora e eles fazem um bifão como se fosse um bife de uma vaca comum, mas não é, aquilo é um material produzido. Será que é esse negócio que eles estão falando, que vão colocar dentro do homem para regenerar tecido? Chega lá, vê que tem um probleminha lá dentro, imprime um pedacinho lá para aquele... Nós vamos virar um Frankenstein, né? Uma coisa simplesmente absurda a gente vê uma reportagem dizendo uma coisa dessa. Mas enfim, está falando. E ele continua. À medida que a inteligência artificial se torna cada vez mais sofisticada e precisa, ela será perfeitamente integrada ao nosso sistema biológico, permitindo uma colaboração simbiótica entre o homem e a máquina. Ou seja, elas estão juntas, estão unidas, está ali, está dentro de você, né? É essa colaboração entre homem e máquina, ou seja, o homem está virando um ciborgue, né? E daí continua, fugindo da velhice. No cerne dessa questão está o conceito de escapar à senescência, ou seja, a idade, a gente está ficando senil, né? Está ficando mais velho, mais senil. Isto é, escapar ao envelhecimento e morte relacionada à idade. Para Kurzweil, a imortalidade não significa que os humanos nunca morrerão, mas sim que eles serão capazes de viver vidas saudáveis e prolongadas com a inteligência artificial atuando como uma parceira vital na manutenção da saúde. No entanto, é importante lembrar que essas previsões são altamente especulativas e geram intenso debate. Muitos especialistas questionam a viabilidade e a ética de tais avanços tecnológicos. Além disso, a implementação bem-sucedida desses sistemas avançados de inteligência artificial levanta preocupações significativas como questões de segurança, privacidade e acesso igualitário a essas tecnologias. Ray, portanto, prevê um futuro no qual a inteligência artificial transformará a própria natureza da mortalidade humana, permitindo vidas mais longas e saudáveis. No entanto, como todas as previsões futurísticas, essa visão deve ser encarada com cautela. Bom, esta é
reportagem, né? Então, eles estão falando do quê? De usar a inteligência artificial como uma parte biológica do nosso corpo. Já existem microcâmeras que podem fazer varredura dos nossos vasos sanguíneos, procurando entupimentos ou procurando até essas cirurgias que se chamam de videolaparoscopia, que não abre o corpo da pessoa, né? Só introduz uma câmera e a cirurgia é feita por aquele buraquinho ali. Tem uma câmera na ponta que o médico enxerga aonde que está o problema. Isso é uma coisa boa, mas esse produto não fica dentro da pessoa. Aqui, eles estão dizendo é de incorporar a inteligência artificial ao corpo humano. É a tal que eu chamo da tal mistura do ferro e do aço. E só para a gente, como curiosidade, a gente ter uma ideia, tem aqui na Wikipedia, tem uma pequena biografia, quem quiser depois dar uma procurada, do Raymond Kurzweil, né, que fala aqui dele, que ele nasceu em 1948, né? Ele é um tecnólogo especialista em sistemas e inteligência artificial e atualmente é presidente da empresa de computadores Kurzweil Technologies, que se dedica ao desenvolvimento de dispositivos eletrônicos para conversação máquina-humana, conversação máquina-humana e aplicativos para pessoas com deficiência e ele também é promotor da Universidade da Singularidade no Vale do Silício. Ele é um pioneiro na lei dos retornos, enfim, aí tem um monte de outras coisas, mas aqui fala inclusive do quando ele desenvolveu os primeiros teclados. Então era isso que eu queria mostrar neste artigo para vocês. Antes que alguns façam críticas ao posicionamento que eu exibi aqui, eu afirmo: eu não sou contrário ao desenvolvimento tecnológico, às melhorias na qualidade de vida que o homem obteve e continua obtendo pelo desenvolvimento da ciência médica, que possibilita a cura ou a prevenção de tantos males que assolaram a humanidade desde os tempos mais remotos. Exemplo disto, a invenção da penicilina, que permitiu muitos de nós estarmos ainda hoje aqui. Afinal, quem de nós nunca precisou de um antibiótico que sabidamente nos salvou a vida? Não apenas uma vez, mas diversas vezes. Entretanto, há uma grande diferença entre curar uma doença pontualmente e provisoriamente, pois nós sabemos que ela poderá voltar a qualquer momento, de dizer ou sonhar que a inteligência artificial vai regenerar tecidos mortos, trazer de volta o espírito ao corpo ou impedir que a alma se desligue deste corpo. Poderemos talvez no futuro, se essas previsões científicas se concretizarem, o que eu duvido, no máximo vermos, entre aspas, zumbis andando pelas ruas com um corpo artificial, essa mistura de barro e ferro, uma grande inteligência, mas sem alma. Apenas uma máquina travestida de humanidade. E pior, que Deus nos livre, comandando nações e governos. Tem um filme que muitos devem ter assistido, que se chama O Homem Bicentenário. Este filme foi estrelado por aquele famoso ator que já morreu, o Robin Williams, que conta a história de um robô que trabalhava com as coisas da casa. Ele fazia limpeza, fazia comida, cuidava das coisas diárias de uma casa. E este robô, em determinado momento, tenta se tornar humano. É uma ficção,
não é uma coisa nova. Essa história é um conto de Isaac Asimov, num livro dele que se chama O Homem Bicentenário e Outras Histórias. Ou seja, isso é uma coisa antiga no mundo. O que demonstra aquilo? O que as pessoas, o que a ciência parece não ter entendido ainda, é que o homem não é este corpo que nós vemos. O homem, o ser humano, é o espírito dele. Este corpo é simplesmente um invólucro que nos permite nos relacionarmos aqui no dia a dia. Porque o homem, efetivamente, é aquilo que Deus colocou nesse corpo, o sopro da vida. E isto está nas mãos de Deus, não está nas mãos de homens. E é esta que é a grande crítica do engano que eu chamo esta teoria ou esta possibilidade que a ciência hoje está aventando de tornar o homem imortal. A nossa alma não está nas nossas mãos. É este que é a grande questão, e a ciência parece que não acredita nisto, né? Parece não, ela não acredita nisto. Bom, a grande obra redentora de Cristo criou o grande paradoxo nosso, dos que cremos em Cristo, de que para nós vivermos eternamente, nós precisamos morrer. Nós precisamos abandonar este corpo. Primeiro, de duas formas. Uma delas é metafórica, que é quando nós cremos em Cristo e aceitamos a Ele como Salvador, que nós negamos as coisas deste mundo, da carne, renegamos esses valores que a sociedade em que nós vivemos hoje dizem e proclamam como sendo os grandes valores do mundo em que nós vivemos, né? Então, aquelas pessoas que estão profundamente ligadas a este mundo, a esses valores corrompidos que a sociedade em que nós vivemos hoje se apoia. Então essa é a primeira morte, é morrer para esses valores e colocar como valor principal os valores eternos e espirituais. E o segundo é morrer literalmente, quando a nossa alma abandona o nosso corpo, para depois disso, quando Cristo voltar, nos resgatar e daí sim nos dar um novo corpo glorificado. E daí sim nós vamos viver com letra maiúscula, mas junto ao Pai, pois viver, o conceito cristão de vida é estar junto a Deus. E esta é a grande mensagem. Não há nenhum problema da ciência diminuir o sofrimento humano das doenças causadas pelas doenças, melhorar a condição de vida daqueles que ainda estão aqui, de nós que ainda estamos aqui. Mas daí vai uma grande diferença de imaginar que a ciência possa tornar o homem imortal, eterno. Eterno só existe um, e é Deus. Nós só viveremos eternamente quando Cristo nos resgatar e nos levar para junto dele. E esta é a grande mensagem. Que Deus nos abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.